Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13. Amém? Nós vamos começar pelo versículo 1, depois versículo 7 e 14. No capítulo 13 fala o seguinte: os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. O versículo 7 fala: mas prometeu que eu ficaria grávida e terei um filho, e mandou que eu não beba vinho, nem cerveja, e não coma nenhuma comida proibida, pois o menino será dedicado a Deus, como nazireu por toda a vida. No versículo 14 diz: não vai comer nada que seja feito de uvas, não vai tomar nem vinho, nem cerveja, e não vai comer nenhuma comida proibida. Ela deve fazer tudo o que eu disser. Então, o livro de Juízes é um livro que ele fala de líderes que governavam aquelas regiões. Então, os juízes, no hebraico, ele quer dizer juízes, quer dizer libertador. Então, juízes eram postos para governar o povo. E aqui nesse versículo que nós lemos, aqui ele está falando sobre Sansão. O primeiro milagre que acontece aqui é da mãe de Sansão, que um anjo havia aparecido a ela e tinha falado a ela que ela engravidaria, mesmo estando estéril. Então, aqui o anjo fala para ela: você não deve comer, nem beber cerveja, nem vinho, nem comer nenhuma comida proibida. Aí, aqui no 14, ela vai falar: não vai comer nada que seja feito de uvas, não vai tomar nem vinho, nem cerveja. No versículo 14, nós percebemos aqui que Sansão, ele estava já sendo consagrado como nazireu de Deus desde o seu ventre. Porque o anjo, ele havia ordenado para que sua mãe não bebesse vinho, nem comesse nenhuma comida proibida. E isso foi passado também para Sansão. O tema da mensagem de hoje é emoções que nos tiram do foco. Os juízes, eles eram considerados líderes políticos e religiosos. Eles eram exemplos para as nações, para a nação. Ao longo do livro de Juízes, nós percebemos o seguinte: eu não sei se é mais ou menos 17 ou 16, juízes foram levantados. Por quê? Porque sempre quando o povo era afligido, Deus levantava um líder para que guiasse o povo, para que ele não fosse afligido novamente pelos seus inimigos. É como eu falo aqui, no primeiro versículo: os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos. Nós percebemos o seguinte: se nós formos analisar o livro de Juízes, nós percebemos que o povo sempre deixava as coisas de Deus de lado. Quando Deus levantava um líder para guiá-los, e estava tudo em paz, estava tudo na bonança, o povo se desviava, o povo se afastava de Deus. Será que nos nossos dias não tem sido assim? Muitas vezes, quando está tudo em paz, quando o bolso está cheio de grana, quando estamos em paz, quando tudo vai ocorrendo bem, quando tudo está ocorrendo bem, acabamos que esquecendo das coisas de Deus. E assim esse povo fazia. Era levantado um líder, só que quando era levantado, esse líder conseguia guiar o povo, e o povo estava na bonança ali, conseguia ser livrado dos seus inimigos, aí o povo estava em paz, aí o povo se esquecia de Deus. Aí Deus falava: ué, quando está tudo em paz, o povo se esquece de mim, vou ter que levantar outro inimigo para eles, para ver se eles se voltam para mim. Quantas vezes a gente tem passado por várias aflições na nossa vida, e a gente se questiona: Senhor, por qual motivo eu estou passando por essa situação? Por qual motivo eu estou passando por essa aflição? Você já percebeu que aquelas pessoas os ateus, é interessante, né? Que o ateu,
ele só é ateu enquanto não está passando por uma situação muito difícil ou de morte. Coloca um ateu no avião caindo, para ver se ele não lembra de Deus. Não é verdade? Então, o que percebemos? Às vezes passamos por situações difíceis na nossa vida, para que possamos nos voltar para Deus. Você se questiona, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que essa situação difícil? É para que você clame a mim e eu te responda. Você percebe o que Deus faz? Ele age dessa forma para que a gente possa ser salvo. Tem muita coisa para falar aqui, e eu vou adiantar. O que se esperava desses líderes, os juízes? Que eles fossem exemplo para a nação. Que eles conduzissem o povo de forma reta. Mas só que o que acontecia? Lá em Samuel, tem uma passagem, só que eu não me recordo bem o versículo, o capítulo, que Samuel falando com Deus, ele fala o seguinte, Senhor, o povo me rejeitou. Aí Deus fala, o povo não te rejeitou, eles rejeitaram a mim. Deus falando para Samuel, o povo não te rejeitou. Então, por isso que juízes eram levantados, homens eram levantados para guiar o povo, porque o povo, eles não queriam ser guiados diretamente por Deus, mas sim por homens. Aí é o perigo. Aí o que acontece? Os líderes, os juízes, eles faziam aquilo que era certo, conforme eles achavam, aos seus olhos, aos seus próprios olhos. Deixa eu abrir meu celular aqui. Provérbios 14, versículo 12, diz o seguinte, Provérbios 14, versículo 12. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Para a morte. Então, nós vamos ler o capítulo 14 de Juízes e fala o seguinte. Sansão desceu, aqui Sansão já havia nascido, né? Sansão desceu até a cidade de Timá, e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe, eu vi em Timá uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e sua mãe responderam, por que que você procura mulher no meio dos filisteus? Aquela gente não pratica a circuncisão. Aquela gente não conhece o nosso Deus. Aquela gente não pratica não acredita naquilo que a gente acredita. Então, o que nós podemos perceber aqui nesse capítulo? Como eu li em Provérbios 14, 12, há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Aqui eu vejo que Sansão, ele se encanta por aquela moça. Os seus olhos o enganam. Ele é enganado pelo quê? Pela formosura. Como todos sabem, o homem ele é mais visual, né? A mulher, ela é mais quando você conversa ali, ela é mais auditiva. Mas o homem, ele é mais visual. E há um grande perigo nisso. E como no tema que eu disse, as emoções que nos tiram o foco. Sansão, naquele momento, ele observa aquela filisteia, ele observa e olha para ela e diz, que mulher maravilhosa, que mulher linda. Só que os seus pais haviam dito para ele, meu filho, tem tanta, trazendo para o dia de hoje, meu filho, tem tanta moça na igreja, bonita, abençoada, por que você vai logo se engraçar por uma menina que não tem nem conhecimento de Deus, nem busca a Deus? Entendeu? Aqui, porque a Bíblia diz, a luz não se mistura com as trevas. A luz não se mistura com as trevas. Então você percebe aqui que Sansão, ele é levado pela emoção. Tu já viu todo mundo sabe que o beber Coca-Cola é errado, né? É errado não, faz mal. Todo mundo sabe, mas continua bebendo. Então, por quê? Você vê nas propagandas da Coca-Cola que ela mostra o seguinte, as pessoas sorrindo. Todo mundo sorrindo, feliz, dentro da casa, todo mundo alegre. Então, as pessoas, elas sabem que a Coca faz mal, mas elas continuam bebendo, por quê?
Pela emoção, porque elas lembram de momentos bons. Não é verdade? Todo mundo sabe que Coca-Cola tem aniversário, Coca-Cola tem em festa da igreja, Coca-Cola, refrigerante, tem em todos os lugares onde tem festividade. Só que a gente sabe que aquilo faz mal para a gente. Só que a gente é levado pelo quê? Pela emoção. A gente lembra daquelas propagandas onde pessoas estão felizes. Agora, eu duvido se tivesse uma propaganda falando, Coca-Cola dá câncer, Coca-Cola dá diabetes. Eu duvido se... Até que as pessoas poderiam até usar, né? Porque tem muita gente que continua fazendo errado, mesmo sabendo que é errado. Mas as pessoas são levadas pelas emoções. Então, Sansão olhou para aquela mulher, viu ela bela, formosa, e logo se atraiu. E logo viu, eita, os seus olhos foi levado pela emoção. Na hora que observou, viu que mulher maravilhosa, é ela mesma. Independente do caráter dela, independente de quem ela seja, assim é para as mulheres. Vê um homem bonitinho, fortinho, bombado, olha para ele, caramba, esse é um gatão, eita, acaba bonito da gota, entendeu? E nós somos levados pela emoção, entendeu? É assim que funciona. É assim que o inimigo, ele nos engana. É assim que o inimigo nos engana. Porque Sansão viu aquela mulher e o seu pai falou, meu filho, procure dentro levando para o dia de hoje, meu filho, procure aqui dentro da igreja. Procure dentro da igreja, tem muita moça aí, ou as meninas. Procure no meio evangélico. Procure, veja como a vida dela é como cristã. Veja como ele é como cristão. Mas não, ele foi levado pelo quê? Pela emoção. Então aqui na frente fala o seguinte, aí ele fala, mas seu pai e sua mãe responderam, por que você procura mulher no meio dos filisteus, aquela gente que não pratica a circuncisão? Será que você não podia achar uma mulher no meio dos nossos parentes, entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai, é aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto. Jesus. A nossa geração é que tem mais divórcio hoje em dia. Por quê? Porque a gente prefere usar a emoção do que a razão. Aí é onde está o perigo. Então, Sansão era um líder religioso, ele estava dentro, ele conhecia a verdade, ele deveria ser um exemplo, só que ele não era o exemplo. Vocês são os escolhidos e escolhidas de Deus. Nós somos o exemplo para o mundo. Então você já vê que Sansão, ele tinha a aparência de que estava vivo, mas as suas atitudes mostravam, a sua vida mostrava que ele estava morto. Amém. Juízes 14, Mateus 5, 29 diz o seguinte. Portanto, se o teu olho direito, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor uma parte do seu corpo entrar no céu do que todo o seu corpo ir para o inferno. É pesado, né? A gente olha assim, Jesus. É melhor uma parte do seu corpo ser arrancada do que todo o seu corpo ir para o inferno. Agora eu quero que você faça uma reflexão. O que tem feito eu pecar? O que tem me tirado da presença de Deus? Sansão aqui era a parte sexual, né? Ele olhava para uma mulher, já desejava, já ficava louco. Agora, será que o que tem feito nos afastar de Deus é falar mal do outro irmão? Será que é a mentira? O que tem nos afastado de Deus? Porque enquanto há vida, há esperança. Se você está aqui é porque há esperança para cada um de nós. Entendeu? E tudo que está sendo dito essa noite é para que a igreja se fortaleça e todos um dia possamos chegar ao reino dos céus.
Agora, o que tem nos feito pecar? Agora analise aí dentro de você. Será que a mentira que eu tenho feito todos os dias tem me afastado das coisas de Deus? Será que eu tenho sido um exemplo na minha casa, para minha esposa? Que não é fácil ser exemplo para nossa esposa. É fácil ser crente aqui na igreja, não vou mentir. Porque todo mundo é santo aqui. Porque eu não conheço a vida de ninguém. Mas todo mundo tem a aparência, como de Sansão, de que vive. Mas será que estamos vivos realmente? O que tem nos feito pecar, sair da presença de Deus? Sansão tinha morrido, mas tinha aparência que estava vivo. Mateus, capítulo 23, versículo 27, diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei, e fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco. Porque por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e cheios de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Vocês me olhando assim, parece que eu sou o homem mais santo do mundo, mas eu sou como cada um de vocês. A gente pega todo dia. Mas a diferença é que a gente não tem prazer no pecado, porque o pecado tem que ser uma consequência, um acidente, não proposital. Não é verdade? Olha só, Sansão, ele era um homem poderoso. Você percebe que ele rasgou um leão ao meio, ele carregou a porta da cidade nos ombros, ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Aí tu olha assim para ele, caramba, que homem poderoso, cheio de Deus. Que homem poderoso. Ele tinha aparência que estava vivo. As pessoas olhavam para ele, caramba, esse homem é poderoso, cheio do Espírito de Deus. Mas, olhando o que a Bíblia diz a respeito de Sansão, você percebe o seguinte: ele tinha aparência, mas por dentro ele estava podre. Será que estamos aqui nesta noite dessa forma? Será que só aparentamos ser pessoas de Deus? Só aparentamos ser santos, mas as nossas atitudes, as nossas práticas, o nosso dia a dia, aonde ninguém nos vê, aí realmente vai mostrar quem realmente somos. Porque ninguém está te vendo. Quando ninguém está te vendo, aí tu olha assim para o lado, olha para o outro, fala assim, agora sim eu posso fazer o que eu quero, porque ninguém está me vendo. Você sabe dentro de si quem é você. Você sabe dentro de si quem é você. Glória a Deus. Então, em Salmo 51, capítulo 10. Glória a Deus, nós temos que folhear aqui. Salmo 51, capítulo 51, versículo do 10 ao 13. Quem quiser acompanhar, glória a Deus. Fala o seguinte, há uma esperança para nós. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles se voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe palavras certas na minha boca, eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas de animais, que sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitas um coração humilde e arrependido. Há esperança para nós, meus irmãos. Há esperança para cada um de nós.
Mas para aqueles que já se foram, há um caminho, ou o céu ou o inferno. Mas para nós que estamos aqui nessa noite, há esperança de ter uma nova vida. Para aqueles que se arrependerem verdadeiramente. Glória a Deus. Aquele que se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, sararei a sua terra. E o resto? E o resto do versículo? E perdoarei os seus pecados. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós nos humilharmos, não, porque o pessoal tem esse negócio, né? É engraçado. Se eu me humilhar, eu serei exaltado. Não, não é isso não. Se você se humilhar, você será exaltado. Se humilhar na presença de Deus e se converter dos seus maus caminhos. Então, nós vamos para a parte de Dalila. Abre em Juízes 16, 20. Olha só. Depois disso, Sansão se apaixonou por outra mulher chamada Dalila, que todos conhecem, né? Que morava no vale de Soreque. Eu acho que é essa a pronúncia certa. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a você, porque ele é tão forte. E como é que ele é tão... dê um jeito de Sansão contar a você, porque ele é tão forte. E como é que poderemos dominar, amarrar e deixar ele sem defesa? Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Jesus. Olha só o inimigo armando para Sansão. Olha só como o inimigo faz. Sansão apaixonado ali, vivendo pela emoção. Ela é maravilhosa, ela é linda. Como eu falei no começo do tema, emoções que nos tiram do foco. Então eu quero falar sobre a Dalila da incredulidade. Em Marcos, diz o seguinte: glória a Deus, aleluia. Fala o seguinte, versículo 22 fala o seguinte: Jesus respondeu: se eu posso, vou ler do capítulo 19, gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Jesus falando, né? Traga um menino aqui. Quando o levarem, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para aquele que tem fé. Você observa o seguinte: porque eu uso a Dalila da incredulidade. A Dalila é tudo aquilo que nos tira o foco e tudo aquilo que nos tira a força. Então você percebe que esse homem, ele não conhecia Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Aí ele pegou e falou para Jesus: se tu pode. Aí Jesus falou: se eu posso. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu posso todas as coisas. E muitos de nós acabamos que deixando de crer nas coisas de Deus, no poder de Deus, e acabamos que nos afastando das coisas de Deus. Porque a Dalila representa tudo que tira a tua força, tudo aquilo que tira os focos das coisas de Deus. Então esse homem aqui, ele fala assim: se tu podes, eu posso todas as coisas. Eu sou o Criador dos céus e da terra.
Não deixe que a incredulidade domine o seu coração. Creia que o nosso Deus pode todas as coisas. Pode todas as coisas, no céu, embaixo do céu e na terra. Olha só, a Dalila do prejuízo, olha só que interessante. Em Marcos, em Lucas, fala o seguinte, 19:8. Zaqueu se levantou e disse ao seu senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus. Aqui Zaqueu, ele era, acho que era cobrador de impostos, pastor? Cobrador de impostos, né? Publicano. Ele decidiu no seu coração devolver tudo aquilo que ele tinha pegado a mais daqueles que ele cobrava o imposto, né? Então você percebe o seguinte, a Dalila do prejuízo. Quantos de nós viemos para a igreja e não queremos levar prejuízo algum em nada? Então, Zaqueu, você observa que ele refletiu no seu erro e falou assim, colocou no coração dele, eu vou devolver 4 vezes mais de tudo aquilo que eu roubei. Ele se arrependeu de tudo aquilo que ele fez, porque ele havia conhecido Jesus Cristo. Quantas vezes a gente não quer levar prejuízo e prefere continuar no erro, fazendo aquilo que é errado, porque eu não vou tomar prejuízo, eu não vou. Então, você continua no pecado, você continua no erro, porque a Dalila do prejuízo entrou no seu coração. Entendeu? Eu não vou levar prejuízo. Eu prefiro continuar no erro e não pagar aquilo que eu devo como cristão. Prefiro não pagar e não levar prejuízo. Mas os verdadeiros cristãos, mesmo levando prejuízo, eles preferem fazer aquilo que é certo. Não é fácil, é uma renúncia. Então, a Dalila da doença. Quantos de nós não perdemos parentes? Eu acredito que muitas pessoas perderam parentes queridos na Covid-19, não é verdade? Muitas pessoas. E quantos não saíram da igreja porque Deus não livrou o seu ente querido? Não é verdade? Muitas pessoas saíram da igreja porque o Senhor levou a pessoa que eu mais amo na minha vida. A Dalila da doença entrou na vida dela. E ela falou, eu vou deixar as coisas de Deus, porque eu não acredito nesse Deus que leva uma pessoa que eu amo. Mas aqueles que buscam a Cristo, mesmo na morte, elas continuam servindo a Deus de todo o seu coração. Eu sei que não é fácil perder um ente querido, mas se ela confessou a Cristo, se ela buscou a Cristo, um dia você se encontrará com ela no reino celestial. Glória a Deus. Precisamos voltar mais forte de quando caímos. Precisamos voltar mais fortes. Em Salmos 51, do versículo 1, se você puder acompanhar, abrir a Bíblia, amém? No capítulo 51, diz o seguinte, do versículo 1, olha só como Deus é maravilhoso. Precisamos voltar mais forte de quando caímos. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades. Eleva-me e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestastes. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato,
tenho sido mal desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. O que tu queres, Senhor? Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Glória a Deus, aleluia. Então, é essa oração que devemos fazer a Deus, para que o Senhor venha nos purificar de todo mal, para que o Senhor venha nos lavar todos os dias, que o Senhor possa nos purificar. E contando o final de Sansão, o que aconteceu, como todos sabem, Sansão foi preso, Dalila descobriu o segredo de Sansão, contou aos filisteus, contou o segredo do seu cabelo, e os filisteus foram lá, pegaram Sansão, levaram para o seu palácio, furaram os seus 2 olhos, colocaram ele como escravo, prenderam Sansão. Será que vamos ter que passar por várias aflições para que possamos nos voltar para Deus? Será que é necessário que Deus te dê uma sacudida assim na tua vida? Será? Será que é necessário que Deus faça algo na sua vida para que você se volte para Ele verdadeiramente? Então, Sansão, no final da sua vida, ele lembrou de Deus. Porque ele foi preso. Furaram seus olhos, ele foi humilhado. Mas naquele lugar, ele pediu forças ao Espírito Santo. E ali, ele pediu que o Espírito Santo desse força para que ele destruísse aquelas 2 colunas. E ali, o reino dos filisteus, o palácio deles, caiu sobre eles. E Sansão fez mais em um dia do que em toda a sua vida. Ele matou mais filisteu do que em toda a sua vida. Pelo Espírito Santo de Deus. Será que é necessário que Deus leve algum parente querido para que nós possamos nos voltar? Eu não sei se todos sabem, mas eu perdi minha mãe. Eu acredito que foi propósito de Deus. Porque tem coisas que Deus faz, ela foi salva. Graças a Deus ela foi salva. Ele fez isso para que eu pudesse me voltar para Deus, porque eu tenho quase certeza. A minha família, assim, eu nunca contei esse testemunho. Meus pais eram muito ricos, né? Não morava na Europa. E Deus não permitiu que eu conhecesse meus avós, eu ia morar em outro país. Eu nunca contei esse testemunho, mas eu contei em outra igreja, que eu congregava. E Deus fez isso. Não conheci meus avós, ia morar na Bélgica com meus avós. Perdi meu pai e minha mãe. Não peguei herança. Tinha uma grande herança para mim e para o meu irmão. E meus avós foram. E eu nunca consegui conquistar essa herança que era o nosso direito. Então, Deus fez tudo isso para que um dia eu conhecesse o Evangelho de Cristo. Será que é necessário que Deus faça algo não terrível, mas gere uma tribulação para que você reflita: Senhor, eu tenho que me voltar para Ti. E assim Sansão percebeu no final da vida dele. Ele falou: eu estou com os olhos furados, fui humilhado, estou sem o Espírito Santo. A Bíblia fala, né, se o teu olho te faz pecar, arranca. Ali foi arrancado literalmente, né? Os 2 olhos deles foram arrancados, porque é o que fazia ele pecar. Então, que possamos nos voltar para Deus, que não venhamos passar por situações adversas para que possamos voltar para Deus. Mas que esses exemplos da Bíblia, eles nos mostrem o caminho certo a seguir. Para finalizar, vou abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, (17). Glória a Deus.
essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer um eterno peso de glória. Abre em Efésios 6,18. Rapidamente, para finalizar. Pastora, tem como ler para nós? 6,18. Isso. Glória a Deus. Então é orando, irmãos. É orando que vamos nos fortalecer. É o Espírito Santo de Deus que vai nos guiar. Mesmo que a gente não tenha força, mas orando e suplicando a Deus, nós conseguiremos chegar ao reino dos céus. E viver com Cristo para todo sempre. E que Deus seja glorificado nessa noite. E que todos digam amém. Aleluia.